Queridos, Éxodo capítulo 20, vamos a empezar esta serie hablando de los 10 mandamientos. ¿Ya? Éxodo 20. Os versículos del 1 al 3, pero vamos obviamente concentrar en el versículo 3, donde tenemos el primer mandamiento. Porque entonces vamos a estudiar los 10 mandamientos o el decálogo, como algunos conocen. En primer lugar, porque deseamos conocer aún más de Dios. Ele se revela em sua palavra. Em segundo lugar, para obedecer aún más la palavra revelada, que é fuente de toda sabedoria. Em terceiro lugar, vamos estudar os 10 mandamentos, porque Jesucristo hizo referência de estos princípios e valores. E Jesucristo ensinou a seus discípulos e lhes entregou a missão de seguir ensinando, porque são vigentes, são atuais, são atemporais, são eternos. Em quarto lugar, porque vamos estudar esta série, os 10 mandamentos. Porque nós somos discípulos de Jesucristo. E neste tempo, seguimos para recordar estes princípios e valores, pero também para redimir a prática de la obediência a estas verdades que não han cambiado, que não se quedaram en el passado. Por isso vamos estudar os 10 mandamentos, entendendo que são princípios para o pueblo de Deus. São princípios para a igreja presbiteriana Cristo, mi pastor. São princípios para mim, para ti. São princípios para nós, pero também são princípios que vão direcionar, ajudar-nos en el correcto desarrollo de la misión que tenemos, porque fuimos rescatados de las tinieblas, fuimos rescatados de la muerte, y hoy día estamos en la roca, Jesucristo, estamos en la luz, y tenemos muchas responsabilidades. Dice el texto, el versículo 3 de Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Después haremos referencia de los 2 primeros versículos, ¿ya? La parte introductoria donde Moisés comparte, enseña, entrega estos princípios para el pueblo que estaba caminando ahora en el desierto. Salieron del Egipto, caminan hacia Canaã, sin embargo están en el desierto. Salieron del Egipto y están participando de la escuela bíblica semanal, no era dominical, en el desierto, una escuela de 40 años, y aún así sabemos que muchos no fueron aprobados. Solo 2 de los que salieron del Egipto lograron tener ahí su diploma, su título, y entraron en Canaán. ¿Se acuerdan de ellos? Los 2. Josué y Caleb. Principio de conocer, internalizar, practicar, obedecer, transferir, transmitir, seguir mirando la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, revelado en el Antiguo Testamento, encarnado en el Nuevo Testamento, resucitado e enviado a los cielos, subiu a los cielos, enviou o Espírito Santo que viene sobre la iglesia del Señor, cumpliendo la promesa del profeta Joel,
Y ahora esta iglesia debe seguir su misión. Los 10 mandamientos o el decálogo son parte de la conocida ley moral. Cuando miramos el Antiguo Testamento tenemos la ley ceremonial y la ley moral. La ley ceremonial, si ustedes se acuerdan, ¿ya?, tiene relación directa con la teología del tipo. Es acción de Dios de una manera soberana de comunicar al pueblo preventivamente lo que iba a pasar. El tabernáculo, los sacrificios, el cordero pascal, todos estos símbolos, todas estas figuras, todas estas imágenes apuntavam hacia Cristo, indicavam a Cristo. Por lo tanto, a lei nos leva a Cristo e a lei cerimonial em la prática de los sacrifícios, la observância de tudo o que Deus havia estabelecido em la dinâmica litúrgica del pueblo del Antigo Testamento hasta Cristo, tinha um propósito de apontar hacia Cristo. E quando o Cristo se revela, quando o Cristo toma forma, como o Cristo se encarna, agora sim, a lei cerimonial que se cumpre efetivamente já não deve ser seguida. Texto de Hebreus, por exemplo, Cristo ha hecho todas as coisas, ha cumprido todas as coisas. Não temos a necessidade de seguir buscando praticar as obras da lei cerimonial, porque Cristo já hizo tudo como correspondia. Agora temos fé em nosso Redentor que vendrá, não mais como um cordeiro, não mais para ser crucificado, vendrá como o Rei de Reis, Senhor de Senhores. E sua igreja está esperando. Mientras a igreja espera, a igreja necessita ser instruída, necessita ser ensinada, redarguida, educada, exortada, disciplinada, para não perder-se no caminho. Porque nós, por nossa própria natureza, facilmente buscamos o caminho mais curto. Nos encanta sacar proveito e não ter que fazer o que devemos fazer. Por isso que está a lei de Deus. Juan Calvino, hablando entonces de la ley moral, donde está, por ejemplo, el decálogo, los 10 mandamientos, porque no están solamente en los 10 mandamientos, hay otras leyes que se relacionan con esta terminología moral. Si usted busca no Antigo Testamento, especificamente em la Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, por exemplo, um destaque levítico, você tem todo o cerimonial. Pero, por exemplo, em Deuteronômio, a repetição da lei, você vai ver muitos detalhes referentes a como proceder, como viver, como tratar as coisas, como responder a las instâncias e cambios cotidianos. Deus entrega toda a instrução a seu povo, porque Deus é um Deus sábio. Falava de Calvino, e sempre que hablo de Calvino, me recuerdo de minha mamã. Quizás tenha contado esta história em algum momento para vocês, mas rapidamente vou recordar. ¿Ya? Minha mamã assiste a uma igreja presbiteriana no interior de Bahia, allá em Brasil, lejos. Chegou um pastor e começou a falar muito de Calvino, e falava porque Calvino. E o nome de meu filho é João, e é João também por Juan Calvino. Um primo cercano, um tio, não sei. E o pastor repetia muito Juan Calvino, e minha mamã, intrigada, não quis perguntar aí na reunião quem era Juan Calvino. Então me perguntou: hijo, o pastor ha dicho muitíssimo de um tal Juan Calvino, pero eu não me acuerdo se foi membro de nossa igreja.
¿Ya? Entonces, como presbiterianos, necesitamos também ter um pouquinho de memória, né? Calvino é uma figura importante en la interpretación, la sistematización de nuestra teología, ¿verdad? Entonces es bueno también estudiar un poquito sobre Calvino. Obviamente que Calvino no murió por nosotros, pero Dios lo usó para instruir la iglesia en un determinado momento de la historia y todavía sigue usando lo que escribió, lo que reflexionó, lo que preparó para que a igreja siga em obediência ao Senhor. Então, hablando, Juan Calvino que sabemos quem é, e minha mamãe sabe também hoje dia, já, ele hablando de isso, disse que a lei moral, pode ser entendida em três dimensões. Calvino dizia que a lei, os 10 mandamentos, por exemplo, revelam a natureza humana. E qual é a natureza humana? Pecadora, já? Então, não vamos estar surpreendidos. Por isso que necessitamos de regras, de leis, porque nossa natureza é caída, já? Desde Gênesis 3. Calvino dizia também de que a lei moral, más allá de revelar a natureza humana, ella también sirve para contener el mal en la sociedad. La ley moral revelada en las escrituras, en la palabra, direccionada al pueblo de Dios, contribuye para frenar el mal, la violência em la sociedade. E temos violência. Eu cheguei a Chile em 2016 e muitas vezes me cansava prender o televisor, buscar uma página porque se repetia demasiado as notícias. Pero agora há sempre um hecho novo de roubo, de assalto, de encerronas, de muerte. Uma sociedade que necessita de leis mais fortes. Sin embargo, nós estamos nesta vida e estamos sujeitos a todas estas coisas. Pero esta lei de Deus, que revela nossa condição e de la sociedade, aplicada a nossa vida, frena o mal que está em nós. Porque eu não sou melhor do que alguém que assalta, que mata e que hace outras coisas mal. Pero a lei de Deus que está em meu coração, alumbrado por el Espírito Santo, tem o desafio de obedecer e frenar mis pasiones, mis impulsos, mis desejos. Pero Calvino também disse que a lei moral, fazendo referência aos 10 mandamentos, más allá de revelar a natureza, de frenar el mal en la sociedad, ella también orienta al pueblo de Dios en su manera de vivir y proceder. En el matrimonio, con el vecino, con los hijos, en el trabajo, en el negocio, pero también su práctica litúrgica de adoración, de reconhecimento de grandeza, de majestade de Deus, de descanso, que é algo que cuesta para muitos. A mim me custava muitíssimo descansar. Vivi harto tempo em pecado, não dormia, tive que tomar remédio para dormir. Se você está como eu, necessitado de tomar remédio, ou se está tomando, se algum dia tomou, felicitações. Por nossa desobediência, nos perdemos en el camino, porque o descanso é estabelecido por el próprio Deus. Pero hermanos, não é Calvino. Calvino dijo três dimensões. Eu pongo uma quarta dimensão que não é minha. Escuchei. ¿Ya? E lo bueno é que uno não sabe de todo, pero Deus usa muita gente para bendecir a su pueblo. E uno tem que escuchar, ter humildade para ler, para reconhecer que não sabe. Muitas vezes nos fazem perguntas e não temos a resposta. E não é feio dizer, perdão, eu não sei.
pero voy a buscar. Entonces, la cuarta dimensión de esta ley moral, porque estamos hablando de los 10 mandamientos, y yo estoy hoy despacito, dormí muy bien, tomé pouco café, ¿ya? Entonces, tranquilo, voy a tomar un poquito más de agua, porque esta série son 10 capítulos. ¿Ya? E a lo largo desta série vamos ter 3 pausas. Então, tranquilo nomás. A quarta dimensão da lei moral é a dimensão missional. Que significa esta dimensão missional? Contribui para o testemunho caracterizado por nosso rol en la sociedade. Quando nós observamos, obedecemos, praticamos os princípios dados por Deus a su pueblo, nós estamos conscientes de nossa responsabilidade de ser uma bendição. Em Jerusalém, Judea, Samaria, hasta o último de la tierra. Estamos conscientes que nosso trato com a esposa, com o marido, estamos conscientes que nosso trato com nossos filhos, estamos conscientes que nossa prática de dedicação, de intercessão, de oração, de búsqueda de Deus, vai refletir, se pode dizer isso? Reflejar, graças chilenos, que bueno. Reflejar más allá de nosotros y van a ver que algo especial nos está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Cristo resplandece en nosotros. Y van a ver nuestras buenas obras y van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Es para eso que está la ley, para que podamos cumplir nuestro rol missionário. Muito bem, queridos. E o tempo corre, já? Estas 4 dimensões, 3 de Calvino e uma outra de alguém mais jovencito destes tempos, está diretamente relacionada ao texto de Éxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, pero também 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Donde Pedro, haciendo referência ao texto do Antigo Testamento, de Éxodo capítulo 19, de Deuteronômio capítulo 4, versículo 20, dice que o pueblo de Deus é linaje escogido, real sacerdócio, nação santa, pueblo adquirido por Deus, com o propósito a anunciar as virtudes de aquele que os chamou de las tinieblas a su luz admirável. Las personas vendrão em nosotros el Cristo que tanto necessitam ver. Em los niños, em los adolescentes, em los jóvenes, em los hombres e mulheres desta igreja. Por isso que estamos estudando os 10 mandamentos. Para cumprir o propósito, porque somos este pueblo. Linaje escogido, real sacerdócio, nação santa, pueblo adquirido por Deus. Somos nós, eres tu, sou eu, somos todos aqui. Pero com um propósito, com uma responsabilidade, anunciar a grandeza de Deus. Já, ok. Vou anunciar a grandeza de Deus, pero para anunciar a grandeza de Deus, tenho que conhecer a Deus. O pueblo está saliendo del Egipto. ¿Qué había en el Egipto? Falsos dioses. Un mol de falsos dioses. ¿Qué había en el Egipto? Dios para todo. Para la plantación, para la cosecha, para la felicidad. Había dioses, y el más grande de los dioses en el Egipto, ¿quién era? El faraón. El pueblo estava bajo la esclavitud de falsos dioses. E diz a Bíblia que o Senhor escuchou el clamor de su pueblo e los rescata desde el Egipto. E lo hace com mano fuerte, com mano poderosa.
Pero antes de salir, ¿se acuerdan cuántas plagas? 5 no, 10. 10 plagas. En cada una de ellas, Dios, por su poder, demostró que los dioses de Egipto eran dioses falsos. De que la gente estaba poniendo su fe, su esperanza en dioses falsos. La última plaga, los dioses que no pueden dar vida, porque la vida pertenece al Señor. Este pueblo está saliendo del Egipto, pero van a Canaán. ¿Qué hay en Canaán? Mol de falsos dioses. Dioses para todo. Pero mientras este pueblo camina desde el Egipto, donde hay falsos dioses, a una tierra donde están también falsos dioses, este pueblo necesita estar en la escuela bíblica. Necesita de instrução, necessita de enseñança, necessita receber princípios e valores. Pero princípios e valores de quem? Del Deus que eles estavam recém conhecendo. ¿Se acuerdan de lo que perguntou Moisés a Deus? ¿Quién eres? En el nombre de quién voy a hablar para el pueblo? ¿Qué dijo Dios a Moisés? Yo soy el que soy. Estudiamos recién una serie. Nosotros no estamos haciendo la serie así porque nos encanta, creemos que es bonito. No, tiene un sentido de instrucción, de conexión, para que usted tenga una fe fortalecida para resistir a esta sociedad donde vivimos llena de falsos dioses. Y más allá de la sociedad, dijo Juan Calvino, de nuevo, mi mamá sabe quién es Calvino y usted también. ¿Qué dijo él? Que el corazón del hombre es una fábrica de dioses. Nosotros fabricamos las mentiras, creemos en las mentiras y somos guiados por las mentiras. Pero cuando conocemos la verdad, somos liberados por la verdad. Entonces, mira lo que dice el versículo 1 y 2. Quizás, pastor, tengo que pasar 5 minutos. ¿Ok? Dice el texto, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, que dijo Dios, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová, yo soy tu Dios. Y mira lo que hice por ustedes. Saqué de la tierra del Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, por favor, recuerden. La ley de Dios no es pesada, no es una carga. Devemos recibir como una dulce enseñanza. Somos privilegiados porque hemos conocido quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. La Biblia dice que Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar, en aquel momento que todavía estábamos muertos y enemigos de Dios. Mira lo que Deus hizo por ti, lo que hizo por mí, lo que hizo por nosotros, lo que hizo por tantas personas. Hay gente en Italia, pós-cristianismo, que está reconociendo el Dios vivo y verdadero, porque hay una iglesia predicando con fidelidad. Porque hay gente comprometida con esta verdad, de decir a la gente, Dios no ha cambiado. Dios sigue liberando personas. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra del Egipto, de la casa de servidumbre. Por lo tanto, queda sencillo que los queridos hermanos del pasado y nosotros entendamos el principio del primero mandamiento. Ustedes saben quién son los falsos dioses. Por lo tanto, no tienen que seguir con ellos. No tenham falsos dioses ajenos delante de mim. É assim que Deus nos ensina. Nos chama a estar cerca de Ele, para recordarnos que Ele é
el único Dios vivo y verdadero, digno de adoración, de alabanza, de exaltación. Es el único Dios en quien debemos poner nuestra fe y confianza. Solo delante de Él debemos doblar nuestras rodillas, como cantamos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él pues sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos, para que podamos salir adelante e destronar falsos deuses que quizás insistem em tomar o lugar de Deus em nosso coração, necessitamos tomar duas decisões. A primeira de ellas, dejarte ou dejar-se liberar-se verdadeiramente por Deus. Como hago isso clamando? Eu não sei qual é o ídolo, o falso Deus que lhe ha afligido ultimamente. O dinheiro, o poder, o sexo, o placer, a mentira, a vida doble. Eu não sei qual é, eu sei os meus, que tenho. Não sou melhor que vocês. Pero he pedido constante e permanentemente, Senhor, dá-me forças, libera-me deste faraó, ou de estes faraones, este pecado de estimação, deste pete que carrego comigo dia a dia. As palavras de Pablo, el mal que não quero, hago, e el bien que tanto deseo, não he podido hacer. Miserável homem que sou, miserável mulher que eres. Pero busca a Deus, clame a Ele, e Ele te dará fuerzas e te sacará del Egipto, de la casa de servidumbre. E usted tendrá autoridade de decir, não eu, pero Cristo, pero Deus ha hecho por mim. E a segunda e última atitude é decidir por conhecimento, por consciência e por gratitude adorar a este Deus, Criador, liberador de la vida, del matrimônio, de la família e de tantas outras coisas. Pero adorá-lo, porque diferente de los falsos deuses, nuestro Deus não traga seus adoradores vivos. Los falsos deuses te llevará à destruição, à la miséria, al escândalo, à vergüenza, à tristeza. Pero Deus não. Deus te llevará ao reconhecimento, ao temor e a uma referência para cumprir o rol de la sal e de la luz, de anunciar, para que vejam através de nossas buenas obras a nosso Deus e o glorifiquem. Sabendo de onde salimos e para onde vamos, e não vamos para Canaã, vamos para a nova Canaã, donde não há falsos deuses, donde está o trono de Deus. Mientras aqui estamos, hagamos através de nosso testemunho que resplandeça a glória de nosso Redentor. Não tengas deuses ajenos delante de mim. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a recordar todos os privilégios que temos por estar em Ti. Fuimos rescatados do Egipto,
de la casa de servidumbre, del lugar horrendo de muerte y tristeza. Ahora estamos en Cristo y queremos verdadeiramente vivir de acordo a tu palavra, obedecendo a tus princípios, para desfrutar de uma vida bendecida, uma vida ordenada, uma vida feliz, pero também, Senhor, uma vida que testifique que verdadeiramente somos livres. Te pedimos, Senhor, dá-nos força para vencer a los falsos dioses que muitas vezes querem assaltar nosso coração e roubar o trono que a ti pertenece. Dá-nos força, Senhor, para decidir por consciência, por conhecimento e por gratidão que tu eres o único Deus vivo e verdadeiro, digno de adoração e alabança, que deve sentar no trono de nosso coração e reinar plena e efetivamente em nossas vidas. Graças te damos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos bendiga.